Queridos irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Que privilégio nós temos mais num primeiro dia da semana, domingo, com esse sol tão lindo brilhando sobre nossas casas. E nós temos diante de nós o grande sol da justiça, diante do qual nós nos curvamos, nós nos inclinamos para dizer o quão ele é precioso para nós, o quão ele é digno de louvor, o quão ele é digno de adoração. Que privilégio nós temos, queridos irmãos e irmãs, entre muitas famílias, nesta manhã, podermos juntos partir o pão e nos lembrar daquela obra tão gloriosa, tão maravilhosa que realizou por nós naquela cruz. Então, ao nosso amado Senhor, toda a glória, honra, poder e majestade. Nós vamos tomar nossas Bíblias e vamos fazer a leitura tomando como base o nosso livro de Mateus, no capítulo 26 deste livro, e vamos ler a partir também do versículo 26, indo até o versículo 30. Repetindo, Mateus 26, do verso 26 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui está a passagem das Escrituras que nós teremos como base, como alicerce da nossa reflexão nesta manhã. Que realmente o Senhor receba toda a glória, a honra e majestade de todos os santos que estão reunidos em torno do seu santo nome nesta manhã. Como eu disse, queridos irmãos e irmãs, na semana que compartilhei a palavra junto aos irmãos, somente o livro de Mateus e Marcos é que nos traz esse tão lindo registro de uma cena tão maravilhosa, tão única, que nós temos diante dos nossos olhos. Eu estou focando aqui agora minha atenção no último versículo lido, que foi o versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que texto que precisa impressionar os nossos corações, queridos irmãos e irmãs. Que texto maravilhoso é este. O nosso amado Jesus cantando. Não sei se vocês já pensaram sobre esta cena. Eu já tentei pensar muitas vezes, mas nós, ou eu, não consegui, eu penso que nós não conseguimos tocar a real realidade deste momento tão glorioso que aqueles discípulos puderam ver o nosso amado Senhor Jesus cantando. E isso precisa, de fato, impressionar os nossos corações, porque o nosso amado Senhor Jesus, ele cantou à sombra da sua própria cruz. E aqui nesse ponto eu digo, quão somos diferentes do nosso amado Senhor. Ele expressando louvor e gratidão aos pés da sua própria cruz. Isso precisa, sim, impressionar o nosso coração. Antes mesmo, eu havia dito para os irmãos naquela oportunidade, antes mesmo do nosso amado Senhor Jesus entrar no jardim Getsemane, antes mesmo dele, então, dizer aquelas palavras tão penetrantes como já consideramos com os irmãos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vocês se lembram disso? O que ele fez? Ele cantou. E a sua angústia, a sua dor era tão extrema, era tamanha que a palavra de Deus nos mostra isso pelo Evangelho de Lucas, que a sua face começou a expressar gotículas de sangue, a manifestar gotículas de sangue. Tamanha era a aflição do seu coração, tamanha era a aflição da sua alma naquele momento. Mas o que ele fez antes de chegar nesse momento, experimentar essa dor, ele cantou. Não é impressionante isto? Isso deve, sim, tocar nosso coração de modo profundo.
Nós sabemos que na sequência dos acontecimentos, o Senhor Jesus seria preso, ele seria levado manietado, ele receberia muitas e muitas chibatadas, o seu corpo seria completamente dilacerado. Na sequência, então, depois de todo um processo injusto de julgamento e de condenação, ele andaria pelas ruas de Jerusalém, atravessaria as portas de Jerusalém, subiria ao Calvário e ali seria crucificado numa cruz. Mas o que ele fez antes, queridos irmãos e irmãs? Ele cantou. Não é impressionante isto? Ele, antes de entregar a sua vida naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, ele cantou. Isso deve, sim, provocar nos nossos corações, sim, reflexões profundas. E como nós já havíamos dito, estou apenas lembrando algumas verdades que nós falamos na semana em que compartilhamos com os irmãos. O que ele cantou? Nós vimos que ele cantou um hino, em especial naquela parte de encerramento daquela reunião do Partir do Pão. Ele cantou um hino muito maravilhoso. E o que nós fizemos na semana passada? Nós pegamos uma pequena porção daquele hino, um pequeno verso, e vocês se lembram qual foi, né? Do Salmo 118, versículo 24. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina. E nós vimos com clareza que Jesus estava falando a respeito de si mesmo naquele momento. Ele é a verdadeira pedra angular, a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Mas pela observação do apóstolo Pedro, ele diz lá que Jesus, este é a pedra angular, ele é a pedra viva, eleita e preciosa. E na sequência, Pedro mesmo vai dizer, e para nós, ele é a preciosidade. E quando nós pensamos nessa palavra preciosidade, ela em si, essa palavra, ela é repleta de significado. Quase que não permite que pensemos algo a mais que possa ser agregado nessa palavra. Isso é uma verdade. Fala-nos de algo raro, de algo incomparável, de algo admirável. E certo irmão, buscando explicar essa palavra de uma maneira muito singela e simples, que falou muito ao meu coração, ele disse o seguinte: quando você tem uma pedra, quando você tem um objeto, algo que é muito precioso, muito valioso ao teu coração, então você pega este objeto precioso, essa pedra preciosa, e coloca numa caixinha e aguarda com grande segurança. E eu fiquei realmente pensando sobre esse simples exemplo, e realmente ele fala tudo para o nosso coração. Não é isso que Jesus representa para nós? A preciosidade. Ele é a preciosidade, ele está guardado no nosso mais profundo coração. E nós o temos, sabe, como a nossa grande preciosidade. E o que iremos fazer hoje, queridos irmãos e irmãs? Nós vamos olhar mais um pequeno verso daquele tão lindo hino que o Senhor Jesus cantou antes dele sair para o jardim de Getsêmani. Então, tomem suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 118. Salmo de número 118. E aqui nós vamos ler um outro verso que realmente fez parte daquele cântico tão lindo que Jesus entoou juntamente com seus discípulos. Enquanto vocês chegam aí nesse texto indicado, eu fico pensando, os discípulos, eles não tinham uma compreensão, pelo menos total, daquilo que estava acontecendo. Jesus tinha no seu coração a completa revelação, a completa realidade de tudo aquilo que estava por trás. Então, ele cantava realmente com uma expressão genuína e real do seu coração. Então, vejamos juntos, então, o versículo 24 deste Salmo 118, que é um pequeno verso que fez parte daquele hino que Jesus cantou antes dele ir para o Monte das Oliveiras. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha que passagem preciosa, queridos irmãos e irmãs. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Uma coisa que nós temos que ter absoluta certeza, queridos irmãos e irmãs, é que o amado Senhor Jesus Cristo
sabia, tinha plena consciência que tinha sido o grande Deus, o Eu Sou, o Jeová, o Yahvé, é quem tinha feito aquele dia. E essa palavra fez, que está na minha versão aqui, ela pode ser perfeitamente traduzida como ordenou. Então, quem havia ordenado aquele dia tinha sido o grande Eu Sou. E esse trecho se tornou o quê? Uma parte daquele cântico tão maravilhoso que Jesus cantou com os seus discípulos. E ele disse que aquele dia geraria e gerou no seu coração um regozijo e alegria. Que coisa impressionante. Agora, nós precisamos perguntar, queridos irmãos e irmãs, que dia é este que foi ordenado pelo grande Deus Eu Sou? Que dia é este que no coração do nosso amado Jesus promoveu, gerou regozijo e alegria, e que deveria realizar regozijo e alegria no coração dos discípulos e também no nosso? Sabe qual é este dia, queridos irmãos e irmãs? É o dia da sua cruz. Não é impressionante isso? Ele está falando aqui do dia da sua cruz. Isso deve realmente mexer nos nossos corações, de tão maravilhoso que é. Ele cantou no dia da sua cruz, mas ele não somente cantou, ele se regozijou, diz a palavra, ele se alegrou nesse dia, o dia em que ele seria pregado naquela cruz. Ah, querido irmão, querida irmã, você já pensou nesse Senhor tão glorioso que você tem? O Senhor tão maravilhoso? Antes mesmo de ele padecer todas aquelas coisas que nós há pouco apontamos, ele cantou. Como nós vamos compreender o amado da nossa alma, queridos irmãos e irmãs? Faltará sempre expressões de gratidão nos nossos corações que sejam realmente suficientes para expressar o quão ele é maravilhoso para nós, o quão ele é digno da nossa adoração, do nosso reconhecimento. Como entender isso, irmãos e irmãs? Ele se regozijou, ele se alegrou no madeiro, que iria provocar sobre seu santo corpo dores atrozes, reais sofrimentos, reais ferimentos. Queridos irmãos e irmãs, um exemplo muito pobre, muito simples eu queria levantar para vocês e entender um pouco da reação do nosso Senhor Jesus Cristo diante daquelas dores tão difíceis que ele experimentou naquela cruz. Pense numa pétala de rosa muito linda sobre a palma da sua mão. E você deseja no seu coração desmanchar aquela pétala tão linda. Você está expressando toda a sua raiva, toda a sua maldade em cima daquela pedra. Aperte-a sobre a palma da sua mão. Sabe qual será a vingança dessa pétala de rosa esmagada, destruída por você? O perfume que ficará gravado na sua palma. Essa é a vingança. A pétala de rosa cantará enquanto você estiver esmagando ela. É a forma dela cantar, é exalar o perfume. Foi isso que Jesus fez enquanto ele estava sendo ferido por você e por mim naquela cruz. Ele, antes disso, ele cantou. Não é maravilhoso esse Senhor Jesus? Não é maravilhoso esse amado da nossa alma? Que nos convida todos os primeiros dias da semana para estarmos juntos dele, para tocarmos a ele, porque ele deseja nos tocar. Ele cantou a nossa redenção, irmão e irmã. Você já pensou nisso? Ele cantou a nossa redenção. Que Jesus glorioso é esse que nós temos? Que Jesus maravilhoso é esse que se regozijou, mesmo sabendo que aquele dia significaria vergonha, rejeição, reprovação, abandono. Ele cantou. Não é incrível? Ele não recuou, ele foi até o fim. E é este Jesus que nos convida para estarmos diante da sua mesa. Que Jesus maravilhoso você tem, irmão e irmã. Que Jesus digno. Que Jesus precioso. Agora, qual terá sido o motivo? O que motivou o amado da nossa alma, de fato, a encarar aquela cruz com um cântico em seus lábios?
Eu penso, queridos irmãos e irmãs, que são dois os motivos que levou o nosso amado Jesus a encarar todo aquele sofrimento com cântico em seus lábios. O primeiro é que sempre, desde a eternidade, o nosso amado Jesus encontrava exultante alegria no seu coração. Sabe em quê? Em fazer a vontade do seu Pai. Este é o primeiro motivo. Havia um prazer no coração do nosso amado Senhor Jesus em fazer a vontade do Pai. Embora, dentro do contexto que nós estamos abordando, embora ele soubesse que em poucas horas o Pai desviaria a face dele por causa dos nossos pecados que seriam colocados sobre ele, embora ele soubesse disso, ainda assim ele cantou. Ele se regozijou e se alegrou naquele dia. Então, veja o versículo 24 do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. É para isso que nós devemos olhar para esse texto e vermos o quão glorioso esse nosso amado Senhor é. O quão precioso ele é. Ele é maravilhoso. Não precisam ir lá, mas o Salmo 40, versículo 8 diz lá: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. Este é o teu Senhor Jesus. Este é o meu Senhor Jesus. Então, o primeiro motivo que o levou a cantar antes de subir uma cruz, foi exatamente o seu prazer em fazer a vontade do seu Pai. Agora, há um segundo motivo. E esse segundo motivo está relacionado com o seu incontrolável amor que ele tem pelos seus. Parece-me que a palavra incontrolável, ela não cabe muito bem, que parece uma situação que ela não tem o controle como nós assim entendemos. Mas quando aplicada essa palavra, aquele que é perfeito, é santo, parece-me que esse paradoxo faz sentido. Ele tem um incontrolável amor por você e por mim. Então, o segundo motivo é este amor maravilhoso, admirável, esse amor que é incomparável, que o levou a cantar antes de subir aquela cruz, por amor a você, por amor a mim. Pense comigo, irmão e irmã. O nosso amado Senhor, ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou a eternidade. Ele nasceu dentro do tempo e ele nasceu também numa manjedoura. Então faça o contraste entre a eternidade e o tempo, entre a glória e a manjedoura. Este é o teu Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo por amor a você, por amor a mim. Ele tinha plena consciência de tudo aquilo que ele veio fazer neste mundo. Ele andou de modo perfeito e santo todo o seu tempo aqui nessa terra. Toda a sua jornada foi vivida com santidade e perfeição. Até o momento em que chegou aquele dia onde ele marchou para uma cruz. Ele tinha plena consciência desse dia. E esse dia promoveu no seu coração o quê? Louvor e gratidão, regozijo e alegria. Querido irmão, querida irmã, que Senhor maravilhoso nós temos. E é este Senhor que nos convida nesta manhã ou durante a extensão desse dia, porque alguns irmãos estarão partindo o pão em outro momento. Mas é este Senhor glorioso que nos convida a estarmos diante dele. Agora pense comigo, por favor. Ele não somente te amou, ele não somente se importou com você, ele não somente se entregou por você, mas ele cantou a tua salvação. Ele cantou a redenção. Que Senhor maravilhoso é este! Ele cantou a nossa redenção. Como que nós vamos nos manter calados diante de um Senhor tão maravilhoso como esse? Nós não compreendemos o amor dele.
Nós não conseguimos dimensionar esse tão precioso e glorioso amor. Então, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos-nos nele. Que Senhor é este que você tem? Quanto mais nós, queridos irmãos e irmãs, devemos reagir a isto, com cânticos em nossos lábios. Há pouco nós estávamos cantando Bendito Deus e nosso Pai. Como Ele é bendito, porque esse Deus e bendito Pai abriu mão daquilo que era o mais precioso presente, dom que Ele tinha, que é o seu Filho Jesus. Bendito é Jesus Cristo, bendito é o nosso amado Senhor Jesus, que foi até as últimas consequências por amor a você, por amor a mim. Então, diante da pergunta que eu levantei, o que o motivou, o que o levou a ir para uma cruz e antes mesmo de chegar a ela, ter cantado, foi então, como falei, foi o seu prazer, foi a sua alegria em obedecer ao Pai. Nisso estava o seu real prazer. E, em segundo lugar, o seu maravilhoso, o seu admirável amor revelado por nós naquela cruz. Foram esses os dois motivos que os levaram a cantar. E isso deve provocar em nós uma reação, querido irmão, querida irmã, de nós louvarmos ao Senhor, de nós cantarmos a Ele, de nós expressarmos a Ele toda a nossa gratidão. Diante dessa mesa, vamos nos lembrar desse amado Senhor. Vamos nos lembrar de quão maravilhoso Ele é. Ele subiu numa cruz com louvor em seus lábios, ainda que com toda dor e sofrimento. Lembre-se do exemplo da pétala de rosa nas mãos de uma pessoa que a está esmagando. Quanto mais o seu sofrimento era real, mais uma melodia de louvor dos seus lábios brotava, ou seja, do Senhor Jesus em direção ao seu Deus e Pai. Que Senhor glorioso nós temos! Então nós podemos louvá-lo nesta manhã. Louvá-lo, porque Ele é o nosso grande Senhor, o nosso grande Redentor. E uma última passagem que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, peço que vocês abram agora as Bíblias, livro de Hebreus, no capítulo 12. Livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2. A palavra de Deus fala que nós devemos olhar com fixação, com determinação algo. Vejamos o que? Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Olha que texto precioso. Vamos olhar firmemente, irmãos e irmãs, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca de uma alegria que estava proposta ao seu coração, vejam que ele suportou, a alegria de estar conosco, a alegria de ter comunhão conosco, a alegria de poder nos tocar, a alegria de poder chamar-nos de irmãos. Que Jesus é este que você e eu temos? Ah, querido irmão, querida irmã, que dos seus lábios possa brotar palavras de louvor e gratidão a este tão maravilhoso e glorioso Senhor. Então, irmão, irmã, que nesta manhã, ao longo desse dia, nós possamos expressar a este tão glorioso Senhor o quão nós o amamos. Assim como ele cantou, cantemos nós também diante do Senhor, diante da sua tão maravilhosa pessoa gloriosa que ele é. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por esse tempo. Nosso maravilhoso Jesus, a cada momento que refletimos diante das tuas verdades, dos cenários que envolviam o teu andar, nossos corações realmente tremem de alegria, porque nós vemos o quanto és perfeito, o quanto és maravilhoso. É quase que inacreditável para nós
lemos na tua palavra que tu cantaste a nossa redenção. Mas ali está escrito, e isso realmente faz com que nos inclinemos diante de ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor amou com um amor infinito. O Senhor se importou de modo pleno. E o Senhor cantou e cantou com seu coração a nossa redenção. Bendito eternamente seja o teu nome. Abençoa-nos com a tua presença, amado Senhor. Todos os santos, todos aqueles que estarão partindo o pão, ao quebrá-lo, ao participar dele, que todos nós possamos lembrar da tua obra perfeita naquela cruz por nós, que ao bebermos do cálice possamos nos lembrar do valor do teu sangue, da provisão do teu sangue, que realmente derramado por nós nos purifica de todos os nossos pecados. Obrigado porque pertencemos à tua bendita família, somos ovelhas do teu pastoreio. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso amado, o amado da nossa alma. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém.